primeiro Papo de Repórter do ano vai destacar dois assuntos que realmente chamaram a atenção da imprensa nessa primeira semana de janeiro. A gente teve logo no primeiro dia do ano a tragédia de Vila Velha, no Morro Boa Vista, com o deslizamento daquela rocha enorme de 3.000 toneladas, né? E todo mundo ficou muito atento observando como seria o comportamento do prefeito Rodney Miranda, né? Já que a gente tem na nossa memória o episódio das enchentes, né? De 2013, né? Que realmente deixou uma imagem muito negativa para o prefeito desde então. E o Rodney, eu acho que no primeiro momento se mostrou presente, atento, solícito, todas as imagens ele aparecia, enfim, as pessoas falam, olha, acho que o Rodney aprendeu e tal. E quando todo mundo, né, a gente já acreditava que o Rodney estava superando, né, aquela dificuldade que ele teve naquela tragédia passada, acaba fazendo o quê? Ressuscitando não vou dizer, mas dando espaço para o Neucimar, que é efetivamente adversário dele nas eleições deste ano, né? E de outro lado, a gente teve o caso do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que também abriu o ano, né? No primeiro dia útil, de uma grande entrevista pro jornal A Gazeta. Essa entrevista também teve uma versão televisiva, que ele também explorou muito, falou das conquistas, e acabou acontecendo também aquela história do tiro sair pela culatra. No dia seguinte, na repercussão da entrevista, ele colheu mais revés do que, vamos dizer assim, benefícios, né? Coisas positivas dessa entrevista. Foi realmente complicado para ele. No dia seguinte viu chover um monte de críticas, né? O que ele contava como uma entrevista realmente arrasadora em todos os sentidos. O prefeito mostrou que realmente, apesar de todos estar contra ele, estão conseguindo as conquistas, as realizações, as entregas, e aquilo tudo gerou, né, Renata? Até onde? Quem que até ele conseguiu ressuscitar quem, Renata? Quem que ele foi conseguir ressuscitar? Até o PT, né? Então é esse tema que a gente tem para debater aqui hoje. Eu vou começar pela Renata aqui. Renata, o que você achou desses dois episódios aí envolvendo o Luciano e o Rodney? No caso do Rodney tem aquela expressão, né? Tava indo tão bem, mas aí ele vai e chama o Neucimar para briga, né? Pro campo político. O Neucimar estava quieto lá na dele, todo mundo estava subindo morro, é verdade, todo mundo está subindo morro. O Max Filho estava lá, Hércules Silveira estava lá, o Neucimar, todas as lideranças quiseram se mostrar presentes. Depois daquela presepada do Rodney de 2012, 2013, né, de estar ausente, eu acho que todas as lideranças se ligaram de que era preciso mostrar presença, inclusive o Rodney. Mas aí ele vai do nada e quer colocar a culpa no Neucimar, e aí o Neucimar vem e prova que ele estava, né? E aí, para melhorar, o Rodney vai e diz que não quer mais falar sobre o assunto, que esse assunto está encerrado, que ninguém mais tem que ter dúvida, porque acabou. Aí, sabe, esse jeito do Rodney atrapalhado, né, de tentar colocar esse jeitão dele, né, sargentão dele, que acaba atrapalhando tudo. Agora, o Luciano foi uma sucessão de atrapalhadas, vamos dizer assim, né? A entrevista que ele dá é totalmente, como eu vou dizer? Fantasiosa, né? Exatamente. As críticas à entrevista, primeiro que a entrevista deixa uma pergunta no ar, se ele fez tudo, se ele, né, encerrou todas as questões que ele tinha prometido, para que disputar a reeleição? Para que mais 4 anos? Né? Disputar o governo, né? Agora para fazer mesmo melhorias do Estado. Então, para que um segundo mandato? Segundo, causa reação de todo mundo, inclusive do PT. O PT que abriu mão, do Coser, abriu mão de disputar a eleição em Vitória. O PT que não está conseguindo se reerguer no Estado, que está com problema interno, embora negue, mas está com um problema interno muito sério, de se sai ou não do governo Paulo Artung, né? Enfim, e o PT vai e coloca uma nota com toda a autoridade, também desmentindo
o Luciano. Com relação aos dados da segurança. Exatamente. E para fechar a semana tem a história da Câmara, né? O Luciano querendo prestar conta durante o recesso para evitar desgaste político com vereadores e com o movimento social de Vitória. Não consegue porque os vereadores vão e boicotam. Enfim, foi uma semana para os dois prefeitos esquecerem. E aí, né? Politicamente, como você viu isso para o Rodney e para o Luciano? Não, na verdade, isso só deixa claro que o ano eleitoral começou. Esse tipo de precipitação, esse tipo de investida dos prefeitos, porque eles estavam indo muito bem. É só você comparar, eles estão chegando agora no 4º ano de mandato. O Rodney começou muito mal. Ele vinha se recuperando, aí aparece essa oportunidade para ele, vai, brilha, agora se mostra presente, e aí ele vai lá e resgata um adversário. Mas com que objetivo? Só de atacar. O objetivo dele era atacar o Neucimar, dizer, o Neucimar gestão incompetente. O feitiço virou quando feiticeiro. Ele se mostrou verdadeiramente competente. Agora não quer mais falar sobre o assunto. E o Luciano, que começou os 2 primeiros anos ali mostrando, era atividade aqui, atividade ali. Agora que veio a crise financeira, que virou um grande escudo. Não, a gente está passando por um momento de crise. E aí ele chega nesse momento e diz que tem uma gestão perfeita, enquanto a cidade está sentindo falta de alguns serviços. A questão de segurança pública, sim, é prioridade sempre será. Mas aí você também pega os outros espaços da gestão. Por exemplo, o restaurante popular de Vitória. Vamos dizer, se ele quer comparar gestões, na gestão anterior tinha a cozinha funcionando e tudo mais. Agora estão servindo marmita. A questão da assistência social. Você tem outros serviços que foram descontinuados na cidade. Não tinha verba para o carnaval, o Réveillon foi o mais vergonhoso dos últimos tempos. Então, tudo isso conta e tudo isso é gestão. Então, essas lideranças mostram que realmente o ano é eleitoral e que a tensão pré-eleitoral começou com a virada do ano. Agora, acho que você pega o caso do Rodney, né? Uma coisa que chama atenção, né? E olha que tem gente ajudando o Rodney, do governador, ele tem um staff enorme e todo mundo tentando ajudar. Mas você percebe o seguinte, é difícil ajudar o Rodney, né? Às vezes eu fico com a sensação até de que o próprio Paulo Artung está torcendo já para o Rodney não dar certo, sabe? Porque fica aquela, você não tem essa sensação, parece até que o Paulo quer se livrar dele também, para ficar difícil. Poxa, eu já achei naquela disputa eleitoral que ele fez com o Neucimar e com o Max Filho à época, quando ele venceu a candidatura a prefeito de Vila Velha, eu achei que ia ser muito difícil, né, um desafio pro marqueteiro dele conseguir fazer aquele homem falar, aquele homem se soltar. Foi realmente uma dificuldade, é que as circunstâncias ajudaram, ele acabou ficando quietinho, correndo por fora e surpreendendo os dois favoritos, vamos dizer assim. Mas você vê que é uma luta contínua trabalhar com o Rodney. E eu acho que ele estava tentando, Zeca. Ele estava tentando superar aquela imagem dele de fechado. Ele estava indo mais principalmente quando o Paulo entrou no governo, isso, né? Ele estava uma tentando mexida, né? dar uma mudada no perfil dele. Mas você não é assim, que você não muda de uma hora para outra, assim, né? Isso deveria ter sido uma coisa trabalhada desde quando ele pensou em disputar cargo eletivo. Mas eu acho que ele tem dificuldade, parece que não está nele, porque você vê que o Juninho, em Cariacica, parece também que o Paulo andou por lá, dando uma orientada e tal. E o Juninho parece que assimilou melhor as estratégias. Você vê que se ouve falar pouco no começo do governo do Juninho, porque os 2 primeiros anos foram bem conturbados, né? Trocas entre sites secretários, parecia que estava todo mundo meio perdido. E agora você percebe que finalmente ele conseguiu dar uma estabilizada e parece que ele assimilou algumas orientações, né? Agora com o Rodney é difícil, ele tem altos e baixos, parece que é difícil fazer ele assimilar, né? Mas a pressão, nesse caso, eu acredito que tenha muito a ver com a disputa eleitoral, porque hoje em Vila Velha o que você mais tem é pré-candidatos. Em Vitória também é toda essa tensão do Luciano em tentar mostrar que fez um baita governo, também está ligado a isso, porque todos contra o Luciano. E em Vila Velha está virando mais ou menos isso. Se o Paulo não conseguir uma mega composição, o que a gente mais tem lá é pré-candidato. É pré-candidato que se reúne na mesa de bar, em restaurante, mas não é a mesa dessa não, é aquela mesa longa. Aí você vem em Cariacica, o Juninho só tem um adversário, que é o Helder Salomão, que
diz que vai, diz que não vai, e agora ele está entendendo, olha, eu não tenho que ter pressa para mostrar tantas coisas, eu vou fazer as entregas, vou fazendo de forma pontual. Na Serra, agora a Aldifas está começando a conviver com a sombra cada vez maior do ex-prefeito Sérgio Vidigal. Fora de outras lideranças, até a Neidia deu uma entrevista aqui, falando que era candidata, a Neidia presidente da Câmara, e a gente não pode desconsiderar também o Vandinho Leite. Então, eu acho que esse ano vai ser interessante a gente acompanhar que tudo isso vai estar ligado à eleição. No final das contas, o objetivo de fato vai ser ou a reeleição ou não. Mas você tem razão, acho que para alguns prefeitos que estão buscando a reeleição, a pressão é muito forte. Eu acho que para o Luciano é muito forte, porque, como a gente já disse aqui várias vezes, o Luciano, quando venceu essa eleição, ele foi o candidato que puxou aquela história da mudança. Aquela febre da mudança que se instalou em todo o processo eleitoral, ela foi puxada pelo Luciano, que disputava a segunda mais importante vitrine do Estado. E aí criou-se uma expectativa muito grande, né? E como o Neto falou, o Luciano começou bem, né? Gabinete itinerante, começou a mostrar que tinha uma movimentação diferente no governo, e depois isso foi minguando, e aí você começa a ter, este ano que passou, principalmente no segundo semestre, você começa a lembrar da gestão do Luciano, a partir de grandes presepadas. Foi a história do ônibus, né, que não deu certo, foi outro projeto que naufragou, projeto que ele fez também um estardalhaço enorme, e o tiro só no pé, né? Porque parece que... Como chamava do ônibus? Integra a Vitória, mas que mais parecia desintegra a Vitória. Parece que, assim, à medida que ele vai tentando fazer as coisas, eles, né, os prefeitos, vão tentando fazer as coisas e as coisas não dão certo, aí essa pressão vai aumentando. E aí a gente podia destacar aí, Zeca, essa questão de quando o cara se apresenta como liderança nova, né, de mudança e tal, e aí a gente não tem como tirar desse contexto a inexperiência. Porque é preciso saber, essa questão do Rodney, de ter ressuscitado um adversário, parece ser muito ligada à inexperiência mesmo, inexperiência política, né? Porque se você vai atacar um adversário, eu acho que até é do jogo, eu acho assim, bem cruel você fazer isso numa situação, né, como foi ali, né, numa situação de tragédia, mas é do jogo você tentar jogar a culpa no seu adversário. Mas dá uma olhada se não tem alguma coisa que te compromete antes, né? Eu acho que é uma questão de inexperiência mesmo. O Luciano parece ser muito isso também, dessa inexperiência, de como saber a hora de jogar uma coisa na mídia, na hora de se resguardar um pouco. O Aldifas, como tem um pouquinho mais de experiência, ele já está sabendo qual é a hora de se jogar e qual é a hora de voltar, né? Eu posso te dar um exemplo. Olha o que foi toda aquela solenidade na Câmara dos Vereadores, onde ficou lado a lado Aldifas e Vidigal. Eles não se olharam, mas também não se atacaram uma vez. Mostraram maturidade. Mas o pau está quebrando na cidade. Exatamente. Agora, só para fechar, tem uma coisa que acho que a Renata escreveu essa semana, que é o seguinte, né? O Luciano, especial, eu acho que ele está numa situação realmente, assim, eu acho que essa pressão também, que eu acho que eu concordo com a Renata, quando ela fala assim, se o Luciano vencer essa eleição, porque a pressão é muito grande, né? E ele tá fazendo ele já tá vestindo aquela carapuça assim, ó, todos contra mim, né? Tô sozinho, tal. Tudo ou nada. Se ele realmente vencer, ele realmente sai fortalecido, né, Renata? Sim. Você escreveu isso, não foi? Agora, eu acho um grande desafio, tanto para o Luciano quanto para o Rodney, assim, reverter. Porque a gente tá, você vê como uma coisa anda rápido, a gente está na véspera da eleição, pode-se dizer, né? E é difícil recuperar a imagem. Porque a gente está tratando de vitrines eleitorais, né? Você está falando da capital e de uma das maiores prefeituras do estado, que é Vila Velha. Então é tudo ou nada. Ou você sai muito bem... Não pode errar agora, não, né? Não tem espaço para errar. Não dá para errar.